Muito bom dia, minhas gatonas, minhas lindas, queridas e cheirosas leitoras e escritoras, como vocês estão nesta manhã de sexta-feira? Se é a sua primeira vez por aqui, muito prazer, eu sou a Débora, seja muito bem-vinda a este espaço, espero que você goste do conteúdo e se você já é de casa, é sempre uma honra ter você aqui comigo. Talvez muitas vestibulandas e vestibulandos também acabem caindo nesse vídeo porque a Anísia Floresta, ela tá na lista de leitura obrigatória da FUVEST e hoje eu quero conversar um pouco sobre ela, mas principalmente sobre o Brasil em que ela escreveu. Eu acho sempre importante a gente entender o contexto em que as escritoras que a gente lê estavam inseridas, então não só sobre a vida delas, o que é importante a gente saber também, mas como que era o Brasil que elas estavam. Esse é o primeiro vídeo que tem uma escritora em específico como tema. E por que começar pela Anísia Floresta? Bom, primeiramente porque cronologicamente ela é a primeira escritora brasileira que teve destaque real em sua época. Então, cronologicamente é o que faria mais sentido. Mas além disso, eu também estou reeditando o Opúsculo Humanitário, que é uma das leituras obrigatórias para a FUVEST. E nessa pesquisa sobre a Anísia, eu fui ficando muito fascinada pela figura dela e também acabei descobrindo muitas coisas sobre o Brasil do século XIX, porque a gente, muitas vezes aqui no século XXI, não consegue visualizar bem como que eram as condições dos escritores, não só das escritoras, mas dos escritores em geral. Era mais comum na época se publicar em jornais. Então aqui a gente está falando de 1800 e pouquinho. A Anísia Floresta nasceu em 1810, mas a imprensa no Brasil começou lá por 1808, mais ou menos. E a gente vê que no Brasil a gente tem um histórico de censura muito forte, porque o Brasil era proibido de ter a própria imprensa por conta da repressão da corte, da coroa portuguesa. E só depois que a corte portuguesa veio para o Brasil que foi permitido a gente ter a nossa imprensa, né? Então a primeira editora brasileira foi a Impressão Régia, que foi fundada aqui em 1808 com a chegada da corte. E na época era o Rio de Janeiro que era a capital do Brasil ainda, então foi lançada assim a Gazeta do Rio de Janeiro, que era um jornal oficial e por conta disso ele era altamente censurado, você não podia falar qualquer coisa nesse jornal. Então qualquer notícia que não fosse do jornal oficial era meio clandestina, era uma coisa meio paralela. E não se podia ter um jornal que não fosse esse oficial. Acontecia sim, tinha jornais e revistas que iam em paralelo com a Gazeta, mas elas eram clandestinas. E se elas eram pegas, elas eram apreendidas. A gente teve o Correio Brasiliense, que era escrito por um editor lá de Londres. Ele era brasileiro, escrevia de Londres, era o Hipólito da Costa. Ele de Londres escrevia a edição, imprimia e aí contrabandeava para o Brasil. Então esse jornal ele ia só para alguns círculos fechados de letrados e para alguns comerciantes em específico. E a gente precisa principalmente lembrar que nessa época a taxa de alfabetização era muito baixa, então só as pessoas de classe mais alta sabiam ler e escrever. Então o público em si era muito pequeno. A gente sabe que o letramento do brasileiro é uma coisa muito tardia, então a nossa população foi aprendendo a ler e escrever muito tarde, a nossa população foi letrada politicamente também muito tarde, e a gente sabe que hoje, principalmente nos dias de hoje, a gente tem uma polarização muito forte, né? Então a gente percebe que o letramento político também não é muito avançado e o Brasil ele nasceu assim, então a gente até hoje carrega muito desse fardo da restrição de acesso. Isso é culpa da péssima administração de Portugal, né? A gente sabe que eles não eram dos colonizadores mais inteligentes da época e a gente carrega essas cicatrizes até hoje. É muito interessante a gente notar como figuras bem grandiosas da nossa história são nordestinas. A Anísia Floresta é do Rio Grande do Norte. Eu não quero falar muito de biografia dela aqui, porque biografia da Anísia você consegue encontrar na Wikipédia, você consegue encontrar em aberturas das edições de Opúsculo Humanitário que estão tendo, então eu não quero ficar me repetindo aqui. Se você é vestibulando, me faça o favor de ir até a Wikipédia e ler um pouco sobre a biografia dos autores que você está lendo. Isso ajuda muito. Confie em mim, eu também já fiz FUVEST, inclusive estou me formando na USP
Então confia, vai atrás do contexto, vai atrás de entender por que essas pessoas escreveram, vai atrás de como que era para essas pessoas escreverem, pesquisa sobre o autor, além de sobre a obra. A Anísia Floresta, como vários dos escritores que a gente tem, os clássicos, começou escrevendo em jornais. E a gente sabe que ela escreveu ali por 1830, 1840, que era quando a imprensa ainda estava engatinhando, principalmente nessa questão de liberdade de expressão. Os jornais eram muito caros e o público dos jornais era uma parcela pequena da sociedade, então se precisava ter bastante cuidado com o que se iria falar. Só de ela escrever em jornal já era um movimento político, porque a gente sabe que para mulheres escrever já é complicado, para mulheres publicarem, mais complicado ainda. A família da Anísia era de classe mais alta e é interessante a gente lembrar que a família dela foi muito perseguida. Então talvez isso possa ter ajudado ela a ter esse ímpeto de fazer as coisas acontecerem, de ter a determinação que ela teve, porque é realmente muito admirável, não só por conta da época, mas realmente por conta do caráter. Até hoje a gente tem medo de fazer algumas coisas, tem receio. Imagina naquela época que tinha tanta restrição. O ambiente da escrita, ele era dominado pelo masculino. Eu ainda não encontrei nenhum registro de uma mulher brasileira que escreveu antes da Anísia Floresta. Então você não ter nenhuma antecedente em você no Brasil e fazer as coisas acontecerem mesmo assim, mostra muita competência, muita força. E a gente vê que ela tem um repertório culto imenso. Ela conhece muitas figuras históricas, ela conhece muitos filósofos, muitas correntes de filosofia. Ela é uma pessoa muito culta, mas você ser culta nem sempre significa você... Porque a capacidade de publicar não vem só do letramento, vem da coragem, vem da força de botar a cara a tapa mesmo, ainda mais em 1800, onde mal tinha jornal ainda. E ela não estava ali no jornal falando sobre literatura, crítica literária ou escrevendo, né, como Machado de Assis fez nos jornais. Não, ela estava lá contrariando toda a sociedade em que ela estava inserida. Então ela estava lá, estampada no jornal, falando: olha só, vocês estão muito errados nisso aqui. Então a Anísia foi para os jornais para falar sobre o acesso à educação, principalmente as mulheres. Ela era cristã e ela falava que Deus dotou o homem e a mulher de igual inteligência. O que, acreditem ou não, era um absurdo para a época. A gente sabe que o acesso à educação, ele também era direcionado para uma parcela pequena da população. Então ali as elites, a gente ainda vivia num regime monárquico, então a gente tinha rei, tinha rainha, a gente tinha também uma economia que era essencialmente, maior parte, agrária, e ela era sustentada também pela escravidão, que ainda era legalizada. Inclusive, no Opúsculo Humanitário, a Anísia deixa muito explícito, ela fala muito abertamente contra a escravidão. A gente sabe que se tinham movimentos abolicionistas na época da Anísia, mas a maioria das pessoas de classe média e alta eram contra a abolição da escravidão, porque eles imaginavam logo que eles teriam que pagar para as pessoas trabalharem. Isso era um absurdo. Isso poderia quebrar a economia brasileira. E ela tendo conseguido não só escrever e publicar, mas expressar opiniões tão fortes para a época, absolute escritora. Mas enfim, o principal assunto dela era sobre o acesso à educação, principalmente as mulheres. A gente não tem registros, eu não encontrei pelo menos registros, que dissessem que a mulher era legalmente proibida de estudar. Mas a gente sabe que a gente era muito desincentivada a estudar. A sociedade via a educação à mulher um desperdício. Por que ela precisaria saber filosofia, matemática, ciências, se ela seria ali uma serva na casa? A Anísia apresenta várias citações de filósofos importantes da nossa história, da nossa tradição, que falam coisas como: essa é de Catão. Tratemos as mulheres como nossas iguais e para logo elas tornar-se-ão nossas senhoras e exigirão como tributo o que hoje recebem como uma graça. Então tratemos as mulheres como iguais e o que a gente faz como um agrado hoje, elas vão achar que é o básico. A Anísia apresenta pra gente muitas citações desse porte e eu, como uma pessoa que estava lendo sobre o estoicismo muito recentemente, fiquei extremamente decepcionada com o senhorito Catão. Então esse discurso de não vamos educar as mulheres porque isso vai ser perigoso para o patriarcado virou
a gente não precisa educar as mulheres, elas não vão realmente usar essa educação e isso vai ser perda de tempo. Então qualquer coisa que não fosse costura, boas maneiras, cozinha, educação religiosa, não era considerado importante para a mulher. As pessoas eram educadas muito dentro de casa nessa época. Tinha poucas escolas e a Anísia critica não só a falta de acesso à educação, mas também a qualidade da educação dessas escolas. A gente estava tendo um enxame de gringos que vinham lá da Europa aqui para o Brasil fundar escolas. E as pessoas achavam, como a gente ainda acha muito hoje em dia, que só porque veio da Europa é melhor do que o nosso. E a Anísia, ela falava muito contra isso também, que não era só porque um francês aleatório veio lá da França para fundar uma escola aqui no Brasil, que ele era capacitado de educar as nossas crianças, de educar a nossa população. Então vocês veem que a nossa síndrome de vira-lata é uma coisa bem tradicional brasileira, né? E enfim, mesmo nessas escolas com baixa qualidade de educação, só estudavam os meninos de classe mais alta. Então meninos e meninas pobres muito dificilmente estudavam, porque eles eram obrigados pela situação a trabalhar desde muito cedo, ou então simplesmente a família não via perspectiva de estudo, não entendia o porquê, achava meio inútil. Os meninos e as meninas de classes mais pobres aprendiam a profissão da mãe, a profissão do pai, as meninas começavam logo a cuidar de casa. Então, o acesso à educação às classes mais baixas, a gente sabe que era bem inacessível. E na classe alta, o acesso à educação era bem restrito, mas só para as meninas. Então, basicamente, quem estudava eram só meninos ricos. Quando as meninas estudavam, a gente vê isso muito em filme. Elas iam muito para conventos estudar. Então, a gente tinha essa coisa de escola só para meninas. E lá elas estudavam educação moral e educação doméstica. Nessas escolas, muito raramente se tinha uma educação que fosse parecida com a dos meninos. Você não aprendia literatura, não aprendia ciência, não aprendia matemática, história, geografia. E Nízia Floresta, com seu temperamento, que a gente já sabe que é bem determinado e bem assertivo e bem firme nas opiniões e decisões, ficou revoltada, indignadíssima e fundou assim o seu próprio colégio para meninas. E nesse colégio ela ensinava para as meninas o que se esperava de meninas da classe média alta, costura, educação moral, doméstica, mas ela também ensinava matemática, ciência, geografia, literatura, história e tudo mais. E nós temos opiniões da época sobre o colégio da Nízia. Vamos ler aqui então a publicação que saiu no jornal O Mercante sobre o colégio. Trabalhos de língua não faltaram, os de agulha ficaram no escuro. Os maridos precisam de mulher que trabalhe mais e fale menos. Então a gente já tem uma boa noção de como que era a mentalidade do pessoal na época, né? A gente sabe da sociedade misógina do passado e do presente, né? Sejamos sinceros. Mas saber que essa frase foi publicada num jornal ainda me pareceu muito absurdo. Que tipo de mentalidade você tem que ter para falar palavras desse tipo? Então a Nízia publicou em jornais, publicou livros por algum tempo. E Opúsculo Humanitário, na verdade, é uma compilação com algumas adições de alguns dos artigos que a Nízia publicou nos jornais. E o livro basicamente discute sobre a exclusão das mulheres na vida intelectual e na educação. E ela escreve com muitos pontos de exclamação, então dá para perceber o entusiasmo e a paixão que ela tem em falar sobre esse tipo de assunto, em defender essa ideia. Ela realmente acredita nisso e ela realmente está disposta a ir para frente e fazer alguma coisa sobre o assunto. E ela fez! O colégio dela funcionou por 17 anos. Imagina o impacto que ela teve nas meninas que estudaram no colégio dela. Imagina você perceber que você é capaz de muito mais do que só costurar e seguir o que a sociedade fala pra você a sua vida inteira. Vocês não me levem a mal quando eu falo sobre costura desse jeito, porque na época a costura era realmente uma coisa muito comum e muito básica de se fazer. Então, o meu problema hoje é o contrário. Eu me formei na faculdade, mas eu não sei costurar. Eu acho que a Nízia ficaria feliz com esse tipo de sociedade. É importante a gente olhar para trás e saber quem que lutou por nós. Quem que começou a discutir que a gente é mais capaz do que só trabalho braçal? Quem que começou a discutir sobre a gente ser mais capaz do que trabalho braçal e dar luz a filhos? Se eu tô gravando esse tipo de vídeo, se você é uma menina que está estudando pro vestibular, se você é uma escritora, a gente tem que saber quem que lutou por isso. Pelo nosso acesso à educação, pelo nosso acesso
acesso aos livros? Quem que foi a primeira a falar publicamente que a gente era capaz de tudo isso? E a gente sabe que tem aquele tipo de discurso de eu não preciso do feminismo, eu quero ser uma mulher tradicional, uma esposa tradicional que segue os princípios bíblicos. Mas a Nísia era cristã e ela dizia que a educação era importante também para a vida doméstica, também para ser uma boa mãe, também para ser uma boa esposa, porque a mulher sábia edifica o lar. Então a Nísia argumenta que a educação ela é uma ferramenta moral, cívica e doméstica. E ela fala sobre o assunto com muita destreza. Ela combina crítica social, filosofia, ela combina religião. Então o público era pequeno, mas com certeza ela causou um impacto bem grande nessa sociedade brasileira. Então assim, ler a Nísia Floresta para entrar na faculdade, ler a Nísia Floresta como uma leitora, como uma escritora moderna, é respeitar mesmo quem lutou por nós, é reconhecer da onde que a gente veio, quem que começou essa batalha, é reconhecer mesmo quem que foi a primeira a se levantar, quem que foi a primeira. Então é muito bonito ver o Opúsculo Humanitário como leitura obrigatória da FUVEST. É muito bonito ver que nós como sociedade estamos caminhando para ler mais essas autoras que começaram essa tradição. E é claro que eu e vocês não podemos deixar de ler Nísia Floresta e de conhecer a Nísia Floresta. Então fica o meu convite não só para as vestibulandas, mas também para as escritoras e leitoras, de ler um pouquinho sobre a biografia da Nísia Floresta, de conhecer melhor essa escritora. O acesso realmente está bem fácil, a gente hoje conta com a internet, conta com o YouTube, redes sociais, então não é uma pesquisa muito difícil. Fica o meu convite e fica também um beijo para vocês. Até a próxima!